Eu vou começar esse vídeo lendo o que está escrito na Instrução Normativa da Receita Federal. Presta atenção aqui. Artigo 2º. As administradoras de cartão de crédito prestarão, por intermédio da DECRED, informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários e seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados, podendo desconsiderar operações de até 5 mil para pessoa física e até 10 mil para pessoa jurídica. Ou seja, essa instrução está dizendo o seguinte, que as instituições de cartão de crédito são obrigadas a informar à Receita Federal a movimentação que você tem no seu cartão de crédito acima de 5 mil reais. O que você acha disso? O que você acha disso, Lucão? Vai ser só no cartão de crédito, eu pago no débito. Sem problema. Ah, e você tem um ponto, hein? É, meu garoto, se você usar o débito, olha só que informação. Se você usar o débito, a Receita não te pega. Peraí! Pega essa peça aí, viu? Mas calma. Olha só. Eu tô falando aqui agora, lendo, a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal número 341, do dia 15 de julho de 2003. O que eu tô dizendo aqui pra você, que tá me vendo, pra você também, Lucão, é o seguinte... que desde 2003, a Receita Federal já sabe o que você movimenta no seu cartão de crédito quando você movimenta acima de 5 mil, tá? Mas aí ele até perguntou o lance aqui do débito. Realmente, aqui em 2003, a Receita Federal recebia só informações de crédito, de cartão de crédito. Mas eu vou ler uma outra coisa aqui, rapidinho, olha só. Artigo 3º. As instituições financeiras de que trata o artigo 1º estão obrigadas à apresentação das informações em relação aos titulares das operações financeiras mencionadas no artigo 2º, e lá tem todas as operações, quando o montante global movimentado a cada semestre for superior a 5 mil para pessoa física e 10 para pessoa jurídica. Aqui, essa pergunta que você fez aí do débito, acabou. A partir desse momento, a Receita Federal já sabe. Então os freelas acabaram, né? Acabaram com os seus freela, hein, Lucão? Acabou. E aí, você que tá me vendo, o que você acha disso? A Receita Federal recebeu os dados de movimentação financeira acima de 5 mil para pessoa física e 10 para pessoa jurídica. A questão aqui é a seguinte, eu tô lendo aqui para você a Instrução Normativa da Receita Federal número 811, do dia 28 de janeiro de 2008. Por que eu comecei esse vídeo com essa brincadeira e lendo isso aqui para você? Porque assim, tá uma ampla discussão nas redes a respeito dessa nova regra que a Receita Federal colocou para receber as informações de movimentação financeira dos respectivos titulares para pessoa física acima de 5 mil reais, será enviado à Receita Federal, e pessoa jurídica acima de 15 mil. É uma ampla discussão, é uma discussão válida e sim, nós temos de questionar o Estado sempre que tiver alguma coisa que seja questionável, esse tem de ser o nosso papel, mas o meu convite é para que você faça esse questionamento com lucidez, com sabedoria, que não seja só um repetidor aí de frases de gente falando as coisas pela internet. Por que eu estou dizendo isso? Porque sim, nós vamos questionar tudo isso, mas pera lá, essa história da Receita Federal receber os seus dados, meu amigo, ela existe desde 2003. Eu não sei onde é que você estava todo esse tempo que você não estava reclamando, porque a Receita Federal já recebe. Em 2003, cartão de crédito, a partir de 2008, movimentação financeira. O que acontece é que essas regras que foram criadas lá atrás, elas foram criadas em um contexto completamente diferente do contexto atual. Quando nós falávamos de 2003, o SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro, ele tinha apenas 1 ano de funcionamento. Em 2003, as pessoas mal usavam TED. As pessoas usavam DOC antes disso. Quando a TED foi criada, a TED era acima de 5 mil reais. Quem movimentava abaixo disso nem tinha como fazer TED. Então, o que eu estou dizendo é que o acesso aos serviços financeiros era muito mais restrito do que é hoje. Aí nós tivemos um marco importante no nosso mercado, que você usa e que eu uso e que eu acho incrível, que é o Pix. E o Pix? O Pix, o que ele fez? Ele jogou todo mundo que estava fora do sistema financeiro, do sistema bancário, para dentro do sistema bancário. A pessoa que antes trabalhava e recebia no dinheiro, hoje ela recebe no Pix. O que a Receita Federal está fazendo, ela está aperfeiçoando um mecanismo que ela já tem desde 2003 para monitorar a movimentação financeira dos contribuintes e combater a sonegação fiscal. Ponto final. E aí tem um lance que eu preciso falar para você. Eu falei do Pix. Meu amigo, minha amiga, tá vindo uma coisa aí que você não tem noção que vai acontecer. Quando esse negócio começar a funcionar, meu amigo,
aí esquece. Aí ninguém vai mais conseguir sonegar imposto. Você tem ideia do que seja? Você sabe? Acho que é o Drex, né? É, meu amigo. Quando o Drex estiver funcionando, aí esquece, porque o Estado vai ter acesso a tudo com apenas um clique. Bom, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Desde janeiro desse ano, portanto, a Receita Federal vai receber uma vez por semestre a movimentação acima de R$5.000 por mês para pessoa física e acima de R$15.000 por mês para pessoa jurídica. Ela vai receber agora de todas as instituições. Por quê? Antes dessa instrução de agora, só os bancos e cooperativas que atendiam essa regra. Só que de 2008 para cá, que é quando nós temos a última atualização, nós tivemos um monte de fintech, um monte de conta de pagamento, um monte de exchange de criptomoedas. O mercado mudou. A Receita Federal está se adaptando. E aí que vem o lance, né? Qual que é o objetivo da Receita Federal? É arrecadar imposto. Ela está lá para isso. Eu acho que a gente paga muito imposto? Eu acho. Mas o que acontece? Se a gente olhar, existem muitas pessoas hoje que estão aí no dia a dia, que essas pessoas têm movimentações financeiras e têm renda que são compatíveis a ter de declarar imposto de renda, ter de pagar imposto de renda. Vou pegar um exemplo. A gente está aqui no escritório, nosso escritório fica aqui na Avenida Paulista e todos os dias pela manhã nós temos, ao longo da avenida inteira, trabalhadores informais que trazem ali as suas banquinhas ali para vender um café, um bolo, um pão na chapa ali para os trabalhadores que estão chegando aqui para os escritórios. Todo dia tem isso. E eu confesso, eu trabalho aqui na região da Paulista há muito tempo. Desde 98, desde 2000 eu trabalho na região da Paulista, tá? Fui, voltei e tal. E isso que eu estou reportando para você de hoje, de trabalhadores informais que vêm vender o café da manhã para os trabalhadores ali, sempre existiu. Só que lá atrás, quando eu trabalhava aqui na Paulista, em um outro contexto, claro, como é que a gente pagava esses trabalhadores? A gente pagava assim, Lucão, pagava com... Em dinheiro, não, pagava com VT, sabe? Uso cartela de VT, pagava em ticket, que era papel. E aí essa pessoa transacionava a vida dela ali muitas vezes sem sequer passar pelo sistema bancário, sem sequer passar pelo sistema financeiro, e ela foi levando a vida, foi construindo a vida, etc. Só que hoje, esses trabalhadores, se você vai lá, já tem uma plaquinha assim, ó, pague com Pix, e tá lá o QR Code. Pix facilita a vida de todo mundo, É bom, funciona 24 horas por dia. Só que é informação, é inteligência para a Receita Federal. Então, esse trabalhador informal, por exemplo, que passou a vida inteira não pagando o imposto de renda, pagando muito imposto sobre o consumo, é verdade, não significa dizer que a partir de agora ele vai pagar, porque o que a Receita Federal não está fazendo isso. Ah, a partir de agora você vai pagar. Significa dizer o seguinte, a Receita Federal está aperfeiçoando o seu mecanismo de controle de movimentação para que, com isso, a Receita Federal possa diminuir a sonegação. Para que, com isso, a Receita Federal possa diminuir as pessoas que não pagam imposto e até usam o dinheiro de maneira indevida. Isso aqui vai contribuir muito com o COAF. E aí tem um lance que é assim, ó. Sendo muito honesto, Thiago, o que eu penso a respeito disso? Quando eu vejo esses trabalhadores aí informais que estão aí na correria do dia a dia, tentando ganhar o pão de cada dia, vendendo uma coisa aqui, outra ali, e que essa pessoa acaba acumulando uma renda, mas ela não paga o imposto de renda, dado essa descentralização de informação, dado essa informalidade, sendo muito honesto, eu olho para essa pessoa e falo, cara, segue a tua vida. Do ponto de vista literal, essa pessoa está sonegando imposto. Ponto. Esse é o ponto de vista literal. Do ponto de vista moral, aqui a minha opinião, cara, a pessoa já está numa situação difícil, você realmente vai dificultar ainda mais a vida dela, cobrando ainda mais imposto? Mas aqui tem duas questões. Tem a questão literal da lei e tem a questão de avaliação moral. Ocorre que muitas pessoas que têm renda maiores acabam não pagando imposto por sonegação mesmo. Então, assim, qual que é a ideia? Receita Federal passa a ter, não agora, nos próximos anos, principalmente com a chegada do Drex, um controle maior sobre isso. E aí, meu amigo, se você tem renda que é compatível com as faixas de imposto de renda, você vai ter de pagar imposto. Seja você um trabalhador formal, seja você um trabalhador informal, seja lá o que for. Você vai precisar pagar imposto de renda. É agora que isso vai acontecer? Não. Que bom que esse vídeo, Lucão, tá ficando gravado aqui, tá? Por quê? Quando o Drex estiver em pleno funcionamento,
quando o Drex estiver, assim, totalmente sendo usado, sabe o que deve acontecer daqui a alguns anos? Daqui a uns 5, 6, talvez um pouquinho mais, mas daqui a uns 10 anos? Cara, não tem conversa mais. Você nem vai precisar mais declarar imposto de renda. No final do ano, se você tiver imposto a pagar, a Receita Federal só vai te mandar o boleto e se vira. Porque ela vai ter acesso a basicamente tudo. Uma outra coisa muito importante que a Receita Federal criou há pouco, que passou a funcionar agora, que era inclusive um grande caminho para a sonegação fiscal de muitas pessoas, é que agora os profissionais da área da saúde só podem emitir recibo através do sistema da Receita Federal. Então, o que é isso? É só uma forma da Receita Federal ter controle sobre tudo e, na minha leitura, embora eu sempre digo que a gente pode e deve criticar o Estado, na minha leitura, isso aqui é só um aperfeiçoamento de coisas que já existem, de coisas que já existiam. Provei para você que desde 2003 a gente tem isso aqui. Passou por um aperfeiçoamento em 2008, passou por outro em 2015, que eu não falei, e agora está passando por outro e passará por outros e por outros e por outros. E o avanço da tecnologia vai permitir que o Estado saiba exatamente o que você faz todo dia com o seu dinheiro. E aí, se você trabalha, paga o seu imposto, cara, você não tem o que temer. Importante deixar claro que, assim, essa discussão de agora não é, meu amigo, não é a criação de um novo imposto. Não significa que agora, por conta disso, você agora vai pagar um imposto que não existia, que esse imposto agora existe. Não. Significa dizer que, não agora, mas que nos próximos anos, provavelmente, a Receita Federal vai criar a inteligência de dados, vai entender esse comportamento e nos próximos anos, toda essa galera que trabalha fazendo uma movimentação informal, por exemplo, vai passar a entrar na lista de contribuintes do imposto de renda se elas tiverem renda que sejam compatíveis a isso. E aí o convite que fica, principalmente para você que está aqui me vendo, que eventualmente é trabalhador informal, que conhece o trabalhador informal, procure entender como é que funciona esse processo para você se formalizar. Por exemplo, abrindo o MEI, sendo nanoempreendedor, porque aí você vai fazendo as coisas de uma forma onde você possa registrar o que você faz para não pagar imposto. Porque um trabalhador informal que recebe tudo na pessoa física, vamos pegar aqui o exemplo mais uma vez desses trabalhadores aqui na Paulista. O cara vende lá um pão na chapa por R$7. Ele recebe o Pix de 7. Só que para que aquele pão na chapa ficasse pronto, ele gastou dinheiro. Se ele não tem um mínimo de formalidade, a Receita Federal vai entender que esses R$7 é renda. Só que os R$7 não é a renda dele, porque ele precisa tirar os custos. Então, o convite que eu faço é, você pode espernear, achar que tudo isso é ruim, ou você pode olhar e falar, é exatamente isso que está acontecendo, é exatamente isso que vai acontecer nos próximos anos. Provavelmente, a Receita Federal vai estreitar ainda mais a cobrança de imposto de renda. O que eu posso fazer para pagar menos imposto? Um convite é se formalizar, porque ao se formalizar, você vai ter a sua movimentação bancária, a Receita Federal vai saber, mas você vai poder abater as suas despesas, você vai poder tirar os seus custos e você vai poder informar, não, apenas isso aqui é lucro. Então, Receita, eu movimentei aqui R$10.000 na minha conta, mas você não vai me cobrar imposto sobre 10 mil, porque isso aqui não é a minha renda. Isso aqui é a movimentação. Então, a gente deve questionar, portanto, essas mudanças do Estado? Claro que sim. Mas, como diria o menino lá do MBL, lá, como é o nome dele lá? O Mamãe Falei, que fala assim, vamos questionar tudo? Então, a gente precisa questionar absolutamente tudo. Então, assim, essa instrução normativa está criando isso. Ela é uma novidade? Não, não é. É um aperfeiçoamento de algo que já existia. E o que já existia, o quanto você que está aqui me vendo eventualmente foi prejudicado por causa disso? Não sei, coloca aqui nos comentários, gostaria de saber. Mas o fato é que com o avanço da tecnologia, com Pix, com Drex e com tantas coisas acontecendo, esse é um caminho inevitável. Isso vai acontecer, que goste você ou não, queira você ou não, seja o Lula no poder, seja o Bolsonaro, seja o Gustavo Lima, seja lá quem for, isso vai acontecer. É o avanço da tecnologia. E aí, quanto mais você entende de negócio, quanto mais você entende de formalização, quanto mais você entende isso, mais você consegue utilizar mecanismos legais para pagar menos imposto. Se você continuar nessa informalidade, a Receita Federal vai considerar que tudo que você recebe é renda. E não agora, mas daqui uns 2 anos ela vai passar a cobrar você anualmente por conta disso. É isso. Conta aqui pra mim nos comentários o que você está achando de toda essa discussão.
E se esse vídeo fez sentido, lembra de checar se você está inscrito ou inscrita neste canal, porque aqui eu falo de carreira, mercado financeiro e negócios. Te vejo no próximo material. Um abraço. Tchau, tchau.